Oi pessoal, bom dia. Bom dia aqui que eu tô gravando, porque como eu não tô com Wi-Fi, eu vou postar depois esse vídeo. Conforme eu prometi pra vocês, eu tô aqui em Camburi. Eu até queria ter ido pra Camburizinho, mas lá o mar tá muito quebrado, tem muita onda. Camburi é mar de surf, né? Então as ondas elas são gigantes e elas quebram de um jeito diferente. Então quando a maré tá muito alta, invade, né? Eu arrumei um lugarzinho aqui no canto. Eu até queria dar um zoom diferente para vocês verem a praia, mas eu descobri que se eu começo a gravar com a câmera voltada para mim, eu não tenho como mudar. Então eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem essa praia maravilhosa de Camburi. Esse aqui é o canto esquerdo, ó, tem muitas pedras. O canto é de pedra, onde a gente tem algumas trilhas que saem daqui. Hoje não tá sol, então o céu não tá muito bonito, né? Mas olha, é um mar de onda. Ainda não tem muitos surfistas no mar, porque a onda não tá grande, ele tá quebrado. Só lá no fundo tem alguns, né? Em Camburizinho, tá vendo? Ó, a areia é branquinha e fininha. Eu amo praia com areia branquinha e fininha. Aqui tem uma magia muito especial, né? Ontem, quando eu postei conteúdo, algumas pessoas falaram, né? Conseguiram reviver um pouquinho das suas histórias, porque esse litoral norte tem muita história, né? A costeira aqui da Rio Santos tem praias maravilhosas. A Rio Santos é muito linda. Para vocês que ainda não conhecem o litoral norte de São Paulo, vale super a pena. É uma sequência de várias praias. Começa com Boracéia, tem Jureia, Barra do Una, Juqueí, Saí, Baleia, que era um lugar também que, quando eu perguntei para o meu corpo de fazer esse conteúdo de lá, deu uma expandida. E aí, depois da Baleia, a gente tem Camburi e Camburizinho. Eu sempre tive casa em Camburizinho. Eu sempre aluguei por ano, né? Então, é um esquema que sai muito barato, vale muito a pena. A gente paga por ano. E aí, quando você tem férias, você pode vir ficar o mês inteiro, todo final de semana. Eu moro ali na Vergueiro, quase perto da saída da Anchieta, então da minha casa de lá até a minha casa daqui dava 1h50 cravado, era muito perto, né? Mas quando eu fiz a escolha do Axis e resolvi sair do mercado da comunicação, eu falei, agora eu preciso focar em alguma outra coisa. E eu vinha sempre final de semana para cá, como final de semana eu passei a dar cursos e cursos, eu falei, não adianta ter, né, um investimento anual para curtir só de vez em quando, aí vale mais a pena vir, ficar numa pousada ou num hotel bacana. Enfim, é essa a escolha que veio. O que eu quero falar com vocês hoje, agora, assim, contar um pouquinho dos processos que a gente entra, né? Porque às vezes a gente acha que estar no fluxo e se manter na congruência energética é só uma questão de escolha, né? E quando a gente já está trabalhado na consciência, isso é uma consequência natural. O que acontece? Eu fui para Roma, né? Agora todo mundo sabe, vocês me acompanharam de lá. Quem fez imutação comigo também acompanhou processos, né? Da energia, de tudo que eu vivenciei lá. E realmente o maestro é indescritível, não dá muito para descrever o que é o maestro, o que é essa energia mágica, né? Porque a gente fala, uau, é a mesma energia do SOP, a gente trabalha de... Não, é bem diferente. A base da plataforma que a gente utiliza, ela é a mesma, podemos chamar assim, mas a gente acessa muito mais coisa, né? Que não dá para descrever com palavras dessa realidade. Então eu voltei, a gente tem uma missão, né? Não vou falar missão, talvez seja muito pesado missão, mas assim, a orientação do Dan, que a gente teve no final do curso, é façam 500 sessões de maestro no valor das sessões que vocês já costumam trabalhar, e depois dessas 500 sessões vocês podem ajustar o preço e fazer o preço de uma sessão normal de maestro. Então, eu tenho feito sessão de maestro desde que eu cheguei, eu faço inclusive nos meus gatos em casa. E é muito curioso, porque quando a gente faz as escolhas efetivas, né, a gente já começa a receber e acessar. Quando eu fiz o segundo SOP, que é pré-requisito para o maestro, que eu fiz até um pop junto com a Roberta e com a Ariane, no primeiro dia de curso eu cheguei em casa e meu corpo pedia para deitar no tapete da minha sala, né? E eu até, aquela coisa mental, racional, nossa, mas eu vou deitar no tapete, né? Com tanta bactéria que a gente pisa, e vinha só informação, deita, deita.
E aí eu me deitei, os gatos vieram, né, em cima de mim. E aí veio um movimento de me auto-aplicar o SOP, né? Eu estava no curso de SOP ainda, não tinha acessado a energia do maestro. E aquilo foi tão mágico e eu comecei a fazer o processo em mim mesma e aí eu percebia meu corpo inflar energeticamente, eu percebia todas as células do meu corpo vibrarem, foi uma sensação indescritível, né? Mas a gente ainda não tinha tido a orientação do Dan de se auto-aplicar, né? E aí eu vivenciei aquela experiência, foi tão louca e tão mágica para mim, eu percebi coisas no meu mundo totalmente diferentes, ativada por mim mesma. E no dia seguinte eu cheguei, comentei com a Rô isso, né? Falei, Rô, aconteceu a coisa mais louca, eu tinha um chamado para deitar, expliquei. E ela falou, olha que lindo, né? De alguma forma é você recebendo e percebendo o que vem, né? O que está vindo disso tudo que a gente está aberta e escolhendo. E aí neste dia, no período da tarde, em vez da troca, o Dan sugeriu que a gente se auto-aplicasse. Foi exatamente a mesma sensação que eu tinha intuído e recebido um dia antes, né? Então essa é a grande beleza da nossa escolha, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é isso. Quando a gente faz uma escolha da consciência, porque existem escolhas do coração, existem escolhas mentais, né? Existem escolhas do corpo e existem as escolhas da consciência. É aquilo que você simplesmente sabe, né? Não é o que é mais rentável ou que pode te trazer mais benefícios ou que pode te conectar com mais pessoas. É aquela escolha que você não pensa, né? Não passa por nenhum processo, seja verbal, seja mental, seja corporal. É aquela escolha que ela acontece, independente de quanto vai custar, de quanto tempo você vai levar para fazer. E essa foi a escolha do maestro quando eu fiz lá atrás, quando eu estava fazendo COP na Costa Rica, né? Que eu já contei em vários vídeos, né? Que foi com uma aparição do Dan no meio do COP, quando ele conversou com o trovão, perguntou se tinha alguém lá e deu um trovão, e eu falei, uau, quem é esse cara? Porque eu nem conhecia ele direito, né? E aí ele pediu para parar a chuva e a chuva parou. E eu falei, uau, o que é isso, né? Qual é a possibilidade maior que ele traz? E aí alguém falou para mim, é o maestro. Eu falei, é isso aí que eu vou fazer, é isso aí que eu vou ser, é isso que eu quero ser. E lá em Roma, primeiro que eu já comentei em vários vídeos quando eu voltei, tem muito louca essa energia, né, dicotômica que tem, né, porque o Vaticano está ali, é uma hegemonia muito forte e ao mesmo tempo Roma é permeado por todas as divindades, né, todos os deuses gregos, né, tudo que aconteceu na Grécia Antiga, o Fórum Antigo, né, é a coisa mais louca das ruínas que tem ali, a energia que tem ali, que é o corpo sente, o corpo reverbera. Então, para mim, isso foi um laboratório muito mágico também, de ficar nas perguntas, né? O que é que cria e como essas energias antagônicas convivem juntos no mesmo espaço, né? E por que a gente ainda tende a fazer alguma separação nesse sentido. E isso foi muito mágico para mim. E aí, quando eu voltei com uma certeza absoluta, né, de que eu quero mais dessa energia. E à medida em que eu comecei a fazer maestro aqui mesmo em Cambori, eu estava na casa dessa minha amiga, que ela tem uma pousada, são os bangalôs lá no sertão, e eu fiz nela uma energia de maestro, engajando com os elementais ali da Mata Atlântica, né. E as coisas que ela viveu e me trouxe, e o que eu percebi à medida em que eu perguntava para o corpo dela, né, o que era mais possível nessa sessão, eu começava a acessar uma cadência energética totalmente diferente, que me levava a locais do corpo dela onde a cadência mudava, né? E quando terminou a sessão, as coisas que ela me trouxe eram exatamente na mesma medida daquilo que eu percebia trabalhar. Então não tem como descrever essa mágica, né? Ela simplesmente acontece. E quando eu voltei de lá, o que veio muito forte? Porque quanto maior é a nossa escolha, quanto mais profunda é a sua escolha, mais a vida te dá, mais a consciência te entrega. Então, à medida em que eu estava lá, eu estava recebendo tudo que estava lá, né?
tudo. E você tem uma percepção, que é o teu senso de ser, que você acessa tudo que vem, e vem com uma velocidade incrível, né? Então você acessa tudo que tem de melhor e a consciência te entrega aquilo que você, não vou dizer que é pior porque não tem o certo e errado, mas é a vida como ela é, né? Então você acessa tudo de maravilhoso e tudo de denso também que tem, porque tudo é energia, né? Então você lida com personagens e você percebe isso, né? E o Axis tem uma possibilidade que é muito extensa, né? Quando o Axis te dá a possibilidade de não ter forma nem estrutura, isso te abre um campo de liberdade que é muito grande. E algumas pessoas usam isso, né? Então, muitas vezes você percebe que tem uma maneira de olhar que prejudica o coleguinha, mas o outro fala, não, isso é ser sem forma e estrutura. Opa, como é isso, né? Como não julgar isso, né? Porque realmente a não forma, não estrutura libera muitas possibilidades sem linearidade. Mas o que é combinado não sai caro. Às vezes você acerta determinado jogo e determinadas criações e aí a pessoa simplesmente fode você. E aí ela justifica, não, mas isso é sem forma, sem estrutura, né? A gente vive em incremento de 10 segundos e a cada 10 segundos a gente pode escolher alguma coisa diferente. Opa! Né? E aquilo começa a entrar num lugar, como não julgar, né? Então, quando eu estava ali com aquela grandiosidade toda e reconhecendo aquela grandiosidade toda do que é a energia do maestro, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu estava mudando no mundo e no meu, também tinha uma possibilidade de enxergar tudo e receber tudo dentro desse acesso, né? De perceber coisas ali e falar, nossa, mas ali, isso eu imaginava que a imagem que tinha ali daquela situação era muito diferente. Então, peraí, isso é um personagem. Né? Até que ponto isso é realmente verdadeiro? Até que ponto isso é realmente verdade? Ou não? Né? E aí, determinadas situações em conjunto, onde tinha ali um acordo inicial, uma possibilidade que podia acontecer, um combinado, né? Se dissolver numa situação sem claquete do tipo, tá bom, mas então não vai ser mais isso, acabou aqui agora, não, mas peraí, tudo que a gente já trabalhou até aqui, como é que é? Não, estou sendo sem forma, sem estrutura, isso é ser consciência. Oi? Né? Então, o que é isso? Isso não tem nada a ver com Axis, mas eu voltei um pouco frustrada, né, de ver a vida como ela é. Acho que uma das visões, assim, uma das consciências que me veio, eu lembro quando eu estava embarcando para o Brasil, era, cara, eu saí do mundo corporativo justamente porque tinha energias ali, tinha pessoas que pegavam projetos meus e assinavam como sendo delas. E quando eu saí de lá, eu falei, isso eu não quero mais. Só que eu vejo isso acontecer também, aqui. E aí isso é sobre o quê? E eu voltei questionando isso, falando, cara, como assim aqui também tem coisas, né? As pessoas usam a consciência como pano de fundo, mas estão agindo, se justificando que é sem forma, sem estrutura, justificando que não, isso é abuso ou isso é gaslighting, quando na verdade é o que ela própria está fazendo e aí cria esse pano de fundo. Mas isso não é sobre Axis, isso é sobre a pessoa. E o Dan falou muito lá, veio uma facilitação linda que ele fez com a Catarina é assistente imediata dele, e teve uma facilitação que, se não me engano, foi no segundo dia, aonde ele trouxe a consciência da pessoa de cocô. O que é a pessoa de cocô? É a pessoa que está agindo como gaslighting, é a pessoa que está negando, está vivendo não você. E isso não tem nada a ver com Axis, isso tem a ver com a própria pessoa, né? Isso tem a ver com as limitações e com as escolhas da própria pessoa. Então não é porque ali o Axis trabalha um nível de consciência mais elevado que todas as pessoas que estão ali são íntegras com isso, né? Porque ética é uma coisa, forma e estrutura é outra. A não forma e a não estrutura é outra, né? E a gente está vivendo num mundo tão pouco humanizado não no sentido do ser humano, mas no sentido das relações humanas, né? Que hoje as pessoas justificam, né, a falta de ética como sendo forma e estrutura, né?
Só que isso não é sobre a forma e estrutura, isso é sobre a pessoa, isso é sobre a pessoa de cocô, é sobre a pessoa assumir ser a pessoa de cocô. E eu tava muito nessa energia do tipo, nossa, eu sei que eu quero muito isso, eu quero maestro e eu quero mais dessa energia, eu quero saber o que mais tem no mundo que me abra espaço para trabalhar essa energia modular de todas as possibilidades e daquilo que a gente não vê, mas que a gente modula e transforma. E hoje eu vivencio isso de um outro lugar, que é da vivência mesmo, e querer mais sobre isso, então eu nunca vou abrir mão ou abandonar, seja lá por qualquer possibilidade que exista dentre dessas pessoas e que tenham uma energia que nos conecte com a minha. Porque isso não é sobre o outro, isso é sobre o que a gente faz com o outro. E aí eu fiz uma reunião com a Rei Dargo, que vocês conhecem, obviamente, ela é uma super contribuição no Axis, uma pessoa que eu tenho me aproximado cada vez mais e que tem sido um grande presente para mim. E eu dividi um pouco com ela dessa minha sensação, dessa minha mistura de frustração. E ela me facilitou tão lindamente, né, quando ela colocou para mim, Catiane, o que é o incômodo? De onde vem esse incômodo? Será que esse incômodo não está vindo na exata medida daquilo que você está se fazendo menor, porque você não pode lidar, ou que você não pode ser além disso? Na hora é aquela pontada, né? Você nunca reconhece isso, você fala, não, mas existiu isso e aquilo, e não é. Porque tudo existe o tempo inteiro e tá aí o tempo inteiro, né? E à medida em que eu estava naquela energia, né? Do, ai, nossa, eu nunca vou deixar de ser maestro. O maestro foi a grande escolha e esse é o grande presente e nada que aconteça vai mudar essa minha escolha. Mas era como se tivesse ainda uma divisão. Por quê? Porque ali existia uma projeção expectativa de que tinha que ser diferente, as outras coisas, né? Mas na verdade isso é projeção expectativa, porque o que veio para mim é uma consciência de que não é o que se relaciona, não é sobre o outro, ou o que o outro faz, ou o que o outro deixa de fazer, ou aquilo, ou o terno de guile que o outro veste, ou aquela defesa que ele coloca, ou o personagem que ele cria para se conectar com o outro. Isso não importa, porque isso é sobre o outro, mas é como eu lido com isso, é o que eu faço com isso. E é perceber a exata medida daquilo que não cria mais, ou aquilo que me incomoda, ou aquilo que me distancia, aonde está o fator que torna grande e relevante aquilo que me incomoda, porque é aí que eu tenho que atuar. Mas o mais louco que eu quero trazer para falar com vocês é que eu estava nessa energia, a Rê me facilitou e eu fui trabalhando as perguntas para modificar, mas o que eu criei quando eu entrei nessa energia? Eu tinha classes no final de semana. E eu tinha inscrições nessas classes do final de semana. E as pessoas começaram a cancelar. E quando eu vi, eu estava com uma inscrição ativa. E eu falei, não, tem alguma coisa que eu estou manifestando sobre isso, né? Porque eu tinha inscrições, eu tinha alunos que estavam escolhendo, que deixaram de escolher. E qual é a energia que eu estou manifestando? Eu criei essa possibilidade da não escolha, da desistência das escolhas. E eu falei, não. E aí eu comecei a ficar mal com isso, né? Porque existe hoje a consciência de que nada acontece. Tudo a gente manifesta. Tudo a gente cria e tudo a gente manifesta. E aí eu falei, não, eu vou realmente para um lugar onde eu possa engajar com quem eu sou de verdade, resgatar tudo que eu sou, né? E transformar isso, porque eu posso ser essa energia maior. Existe uma incongruência energética aqui, né? Eu tenho uma projeção expectativa que está alimentando uma série de coisas que eu estou criando que não é o que eu quero criar. E aí eu desmarquei, cancelei, transferi, na verdade, né, a inscrição que eu tinha para a próxima semana e transformei isso. Eu falei, eu vou para o lugar onde realmente eu resgato quem eu sou. E esse lugar é aqui, esse litoral norte, onde eu vivi a maioria das histórias da minha vida, onde realmente eu integro e conecto com quem eu sou de verdade, né? E fiquei nas perguntas do que era necessário, o que já era possível, o que eu não acreditava ser possível, mas que se eu realmente gerasse essa possibilidade, mudaria tudo para mim instantaneamente ali, naquela hora. E aí saí de casa ontem, de madrugada quase, peguei a estrada que eu amo e vim curiosamente no silêncio, porque eu sempre faço uma trilha, uma playlist para ouvir na estrada, que é muito linda aqui, né? A Rio Santos é incrível, já é uma viagem louca.
E aí eu coloquei e falei, eu vou sem playlist, porque me vinha uma necessidade de silêncio muito maior. Eu acho que era já essa conexão de me escutar, né? E nesse meio período que eu voltei, eu comecei a perceber e estudar outras possibilidades e outras técnicas. E o que mais era possível nesse universo do maestro, né? Que trabalhasse essa energia modulada, essa energia que a gente não vê, mas a gente percebe, e à medida em que ela se apresenta a gente consegue transformar e mudar de lugar, né? E eu fiquei nas perguntas, quem era a pessoa que podia me trazer alguma alusão disso, quem era. E isso eu estava no voo de Roma para cá, e me vinha um nome, né? Me vinha a Ana, que é uma grande amiga do Axis que eu conheci no meu primeiro curso de fundamento, e é uma pessoa com quem eu troco muito, né? E vinha o nome dela, e assim que eu cheguei no Brasil, no dia que eu cheguei, me vinha muito ela, e eu mandei uma mensagem, Ana, vamos se encontrar, tal. E a gente almoçou a semana passada. E ela fez em mim um processo que ela tem trabalhado, de uma energia chamada Tamiana. E quando ela fez esse processo em mim, é um processo de corpo, onde ela modula através da energia dos cristais, e eu sempre tive muita presença com os minerais, né? E depois do engajamento dos elementais, de aprender como engajar com eles, eu passei a retomar todos os meus conhecimentos de Feng Shui, todos os meus conhecimentos do xamanismo. Quando eu comecei a jornada xamânica, eu revivi toda a parte dos minérios e das pedras, e aí revisitei o conteúdo de Axis, né, quando traz a questão das barras, que é pra gente não misturar, não ter pedras, nem litoterapia, nem cristais, nem incensos, nem músicas, porque eles desligam os implantes. E eu falei, uau, né, o poder dos cristais é absolutamente reconhecido, inclusive pelo Axis, né, porque ele coloca, não é porque isso vai fazer mal, mas simplesmente vai desligar os implantes e a potência que isso tem. E quando a Ana falou, é um trabalho, né, que com os cristais a gente eleva a vibração do seu corpo, aquilo, meu corpo expandiu, e eu falei, eu quero isso. E aí ela fez essa sessão, que foi na quarta-feira passada, e o que eu senti no meu corpo foi uma expansão muito diferente de tudo que eu já tinha sentido e percebido, e eu falei, uau, como é perceber mais disso e ter mais disso. E aí na quinta-feira, eu estava indo para o dentista, e já faz um tempo que eu quero criar uma classe que seja diferente, que eu possa levar para outros espaços que sejam além do Axis, que não seja só para pessoas do Axis, como pode ser contribuição. E eu já vinha na pergunta, né? O que eu posso criar, que só eu posso criar, que só está no meu campo, né? Que é aquela pergunta que o Dan traz muito pra gente, no sentido de o que é possível para mim e só para mim, que quando eu acessar essa energia generativa vai mudar instantaneamente a minha possibilidade de criar para o mundo. E eu estava nessas perguntas, na verdade essa pergunta eu já vim fazendo desde Roma para cá. E aí eu estava indo para o dentista na quinta-feira de manhã, e aí eu estava ouvindo a rádio, procurando uma rádio, aí estava na Jovem Pan o Caíto, que é um puta amigo meu aqui das praias, de rolê de praia, né? Puta amigo assim, né? Um amigo de rolê de histórias para contar. E ele é dono da Chili Beans. E quando eu estava no mercado de comunicação, eu usava muito o case da Chili Beans. Primeiro porque eu conheço o Caíto, ele é um puta empreendedor, ele é um dos caras mais incríveis que eu já conheci do ponto de vista criativo mesmo, de empreendedorismo. E ele mudou, ele revolucionou o conceito de varejo para venda de óculos escuros, né? Ele trouxe o óculos da Chili Beans, é um óculos que tem design, né? E ele começou vendendo em quiosque, em shopping, né? E foi realmente um dos cases maiores de sucesso. Óbvio que ele é um empreendedor e tem muito mais negócios do que isso, né? Mas é um cara que ficou milionário, de toda a capacidade que ele tem. E eu sempre usei o case dele em várias palestras que eu fazia na área de comunicação, muitas vezes até para defender alguns projetos, né? E eu estava ouvindo essa entrevista dele na Jovem Pan, e aí eu simplesmente fiz o download, dirigindo de uma forma incrível do workshop que eu vou dar e como vai ser. E é uma coisa que realmente é o que está no meu campo energético, porque eu fiquei quase 30 anos no mercado de comunicação. Eu não preciso abandonar isso porque hoje eu escolhi fazer outra coisa.
né? Eu já tinha vivido um pouco disso quando eu fiz o freela que me deu o recurso para ir para a Malásia, né? E eu estava na Malásia às 4 horas da manhã, fazendo um Zoom, fechando negócio com as lojas americanas aqui no Brasil. E nada para, porque isso é não ter forma e estrutura, isso é você criar além de qualquer possibilidade. Você não precisa de um espaço físico, você não precisa de uma sede física, você pode simplesmente ser a energia que cria mais. Então eu já tinha aberto o olhar para essa possibilidade. Mas eu nunca tinha feito um download de um processo e de uma classe inteira, de um workshop, dirigindo no trânsito, a partir de um insight, de ouvir alguém falando. Porque aquilo me fez reviver os meus 25 anos de publicitária. Eu trabalhei muito tempo muitos anos desse período como planejamento estratégico e que estava morto, né? Porque agora eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu ajudo as pessoas, eu contribuo para as pessoas expandirem seu corpo e a sua consciência, né? Então é como se isso criasse um abismo daquilo que eu fazia, mas na verdade não é, as coisas estão todas interligadas. E quando a gente sai realmente desse processo do julgamento, daquilo que a gente nem observa que a gente está julgando, porque a gente acha que a gente já passou dessa fase, é quando a gente de fato esvazia tudo e acessa. Eu tive uma facilitação da Rei Dargo, gratidão, foi lindo, e ali começou, foi na terça-feira ou na própria quarta de manhã. Foi na quarta de manhã que foi a facilitação dela, quarta à tarde, a Tamiana que liberou para mim um espaço energético enorme, e na quinta de manhã esse download. Mas o que tem de fato é que eu transformei. E eu transformei no momento em que eu percebi que o meu julgamento era a exata medida do meu medo e daquilo que eu estava rejeitando transformar. Porque a gente transfere para o outro a responsabilidade daquilo que a gente não lida. A gente transfere para o outro a responsabilidade daquilo que nos incomodou. Mas o incômodo vem de quando a gente faz impotência de nós mesmos. Porque foda-se o outro. Se o outro está sendo um personagem, ótimo, isso pode ser a ferramenta que ele usa para conectar com quem escolhe personagens. E não tem nada de errado nisso. Né? Se o outro está sendo antiético e pegando carona na não forma e não estrutura, ótimo para ele. É a forma que ele cria. Até quando isso vai ser sustentado, é problema dele também. Isso é o meu olhar de julgamento. Né? Então, quanto aquilo que eu transfiro para o outro é a exata medida da minha impotência, daquilo que eu estou fazendo impotência de mim mesmo. Esse é o grande insight. Eu até me arrepio aqui, né? Que mesmo quando a gente tem consciência e a gente trabalha ela no máximo que a gente pode ser e fazer, a gente ainda mantém o implante distrator, que é a exata medida do nosso incômodo, né? E a gente só consegue transcender isso quando a gente esvazia isso. E quando a gente volta para a nossa congruência energética do que cria mais, porque aí eu fui para aquele espaço, eu quero mais disso, né? Eu quero mais dessa energia que eu reconheci em mim com essa ferramenta maravilhosa que é o maestro. Eu não vou deixar de ser maestro, e isso eu vou estar atuante ad eterno para a minha vida agora, porque isso é o que eu escolho. Mas o que mais tem no mundo e nas possibilidades desse universo vasto, incrível, que pode trazer mais possibilidades a respeito disso? Quais são as pessoas que podem me trazer outras possibilidades? Quais são os caminhos e os canais que podem me trazer mais possibilidades a respeito disso? E aí a gente vai criando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, sem limitar nada. E é isso que eu queria dividir com vocês. Então é trazer um pouquinho desse lugar de que a gente não está acima do bem e do mal. A gente não está ainda perfeito em condições de que a gente não caia, que a gente não saia da congruência energética, mas a gente tem possibilidades e ferramentas para voltar para ela. E isso parte, em primeiro lugar, da escolha de sair desse lugar, em segundo lugar, de baixar as barreiras para reconhecer aquilo que a gente realmente está erguendo a partir de projeção e expectativa, e na definição que está escondidinha ali, que a gente não pode ser maior do que aquilo. Eu já falei isso em várias lives, mas poder trazer para vocês a minha experiência pessoal como laboratório é muito expansivo para mim, e eu espero que possa ser para vocês também, né? Então, eu acho que é
Isso pra mim é exercer a não forma e a não estrutura. Tanto que eu acho que eu tô fazendo uma live onde eu fui e voltei várias vezes, porque dessa vez eu não tô com colinha, eu não tô com o roteiro que eu sempre uso, eu tô simplesmente sendo, né? O que eu tô percebendo que é a vulnerabilidade de aqui assumir para vocês que eu também muitas vezes tenho medo, muitas vezes reajo aos implantes distratores e que tá tudo certo, né? Que ser maestro e ser o mago, exercer o mago, é muitas vezes fazer o exercício do erro e dizer, caralho, eu também sou pequena às vezes e eu também julgo o outro, né? E o meu julgamento, ele não fala do outro, porque o outro está na conexão que ele entende que é certa para ele, né? Mesmo que no olhar dele ser sem forma, sem estrutura, no meu seja ser falta de ética. Então vamos destruir, descriar tudo isso e ser simplesmente o senso de ser que a gente pode ser, e no lugar de julgar o outro, trazer a pergunta do que realmente a gente pode criar, que só a gente pode criar, e que está no nosso campo e que pode sim, a partir desse espaço de vulnerabilidade, ser maior para nós e para o mundo. E é isso. E assim eu me despeço de vocês, que vocês tenham um domingo mágico, uma semana incrível, com muitos downloads de possibilidades. E eu estou ampliando as minhas possibilidades. Eu quero trazer mais ferramentas, mais possibilidades. A Tamiana é uma energia que eu gostei muito de experimentar. E eu estou criando possibilidades para fazer essa formação agora, no dia 22. Vai ser mais uma ferramenta para trabalhar com vocês. E a gente vai falar mais disso. E de tantas outras coisas aqui nesse espaço, tá bom? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê em breve.